Está começando o programa Acre Connection, o Acre em conexão com o mundo, fazendo conexão de empresários com profissionais liberais, com prestadores de serviço, com todos vocês que ajudam na economia do nosso querido e amado estado do Acre. Hoje o programa está imperdível, tenho uma honra e uma alegria de conversar com duas pessoas maravilhosas. Teremos histórias de superação aqui gigantes. Eu sou testemunha de uma delas e é uma história muito emocionante, maravilhosa, que com certeza vai ser muito especial para você que está nos assistindo. Você vai se motivar, com toda certeza, com essa linda história. Eu converso aqui na minha direita com Núbia Soares, com a doutora Núbia Soares, na minha esquerda aqui com a doutora Andresa França. São duas delegatárias, doutora Andresa de Assis Brasil, doutora Núbia de Porto Acre. Na nossa vida profissional, eu fiz raiva para as duas, já peço perdão aqui para todos vocês. Tudo bem, doutora Núbia? Tudo bom, doutor, é um prazer, uma honra estar aqui novamente, né, para contar essa nossa história, para contar um pouco dos cartórios, para brilhantar essa noite de hoje. Que legal, que maravilha. Doutora Andresa. Eu agradeço muito a oportunidade, sou de fora do estado, né, e me sinto muito bem abraçada sempre aqui no Acre. E muito obrigada por essa conversa e vamos seguir. Tem muita coisa para falar, né, doutora Andresa? Muita coisa para falar. Superação, história de vida. Nos bastidores eu conheço um pouco a Núbia, né? Lembro da Núbia ainda, mais nova ainda. A Núbia parece que está, a doutora Núbia parece que está no formal, não envelhece. Mas eu lembro das suas dificuldades, né, na faculdade e hoje. Tanto você quanto a doutora Andresa passaram num dos concursos uns mais difíceis do Brasil. Não vou falar o mais difícil, mas vamos colocá-lo entre os 5 mais difíceis do Brasil, doutora Núbia. Sim, é um concurso, doutor. Quando você entra numa trajetória de concurso público, a gente acaba não achando mais tão difícil, né? Mas pelo nível de provas e pela quantidade de provas que você tem que fazer, aí realmente fica bem pesado. Mas o que mais chama atenção assim, no concurso de cartório é porque é muito raro ter, não é uma sequência de concursos. Por exemplo, concurso para magistratura tem de 2, 3, 4 anos, né? Concurso de cartório não. Aqui no Acre a gente estava 11 anos, Maria? 13 anos, mais ou menos, sem ter concurso. Então você imagina, 2010, o último foi 2010. Então você imagina, 13 anos sem ter concurso aqui, né? E aí a gente acaba... Isso que acaba desgastando, essa quantidade de viagens que a gente tem que fazer, deslocamento. Porque um concurso de cartório ele envolve várias provas. Então tem a prova objetiva, tem a prova discursiva, tem a prova oral. Mas assim, é um concurso brilhante. Quando você está, de fato, estudando para o que você quer, no final das contas, aquela ali é a sua missão, aquilo ali é o seu propósito, eu acredito que a trajetória fica menos maçante, fica menos cansativa. É um concurso difícil? É um concurso difícil. Mas é um concurso muito agradável. Verdade. A gente aproveitou muito durante a nossa trajetória, né? Muito. E a Maria vem me acompanhando aí nas provas há uns anos, e a gente sempre fala, tem um desfrute. Então a gente estuda muito pós-prova, a gente sempre tem um pós-prova para ter aquele desfrute. Depois, estuda novamente. Rever os amigos, porque nessa trajetória a gente acaba fazendo muitas amizades, né? Então hoje em dia eu tenho amigas no Brasil inteiro. Quando a gente vai fazer prova, que encontra aquela reunião no pós-prova, antes está todo mundo tenso, né? Mas no pós-prova já está todo mundo mais um pouco relaxado. Mas, assim, o concurso, não só o concurso de cartório, mas um concurso que envolve várias fases, como é o concurso especificamente do cartório, é complicado porque você tem que realmente ter a sua mente blindada. Porque, assim, uma fase você vai bem. Quando você passa para outra fase, você cai. Quando você vai para outra, você volta e está bem novamente. Então, é um concurso que ele vai mexendo muito com o emocional da gente. E eu acho, assim, que uma das coisas mais importantes é realmente a gente conseguir lidar com o emocional, porque não é fácil. É um concurso demorado, é um concurso que, a depender do estado, você tem que esperar muitos anos para ter novamente. Por exemplo, aqui no Acre, eu acredito que só vai ter um concurso novamente de cartório daqui a uns 10 anos. Mais 10 anos. É a mesma situação de lá de Sergipe, que eu sou de Sergipe, né? Um cartório, lá é um estado pequeno, que também demorou 10 anos para ter. Então, a espera é dolorida. Mas quando acontece, quando dá certo, principalmente na minha situação, que eu assumi agora pela primeira vez, né, como tabeliã,
vale a pena todo o esforço, mas você tem que mergulhar e amar o que você está fazendo ali, porque senão não dá certo. Desiste ali na primeira batida ali que você leva de uma prova, que você vai bem na primeira fase, na segunda você cai e pronto. E para fazer esse concurso, você precisa ter liberdade, porque a gente rodou o Brasil todo. Sim. Praticamente, não é? Eu fui no Sul, fui no Norte, fui no Nordeste, eu rodei o Brasil todo. Foi. Você foi no Sul? Foi, Fui Santa no Catarina. Sul, fui em Santa Catarina, fui. Então a gente roda literalmente o Brasil. Onde está tendo concurso? Aqui, então a gente vai seguindo. Você roda o Brasil inteiro, atrás do sonho, né? Atrás Com do certeza. sonho, E o interessante, não sei se vocês passaram por isso, eu passei enquanto aluno, o professor pergunta, o que você quer ser? Aí eu quero ser advogado, juiz, promotor, defensor, as carreiras de Estado, né? Ninguém fala de cartório, porque não tem a mínima noção, né? Não tem, as matérias do concurso de cartório, a maioria delas, você não vê na faculdade. Isso. A principal não se tem, que é notaria registrada. Então, não faz parte da grade. É como se fosse uma segunda faculdade, doutora Nubia. Né? Entre aspas, é mais ou menos nesse sentido, que você vai reestudar tudo numa nova perspectiva. É exatamente por esse ponto que as pessoas, né, falam que é muito mais difícil, porque é uma matéria que você não estuda na faculdade. Eu desconheço se há alguma faculdade que tem essa grade, registros públicos, notarial e registral, né, na grade da faculdade. E por que eu entrei nessa trajetória, né, de estudar para concurso de cartório? Porque eu já venho de uma vivência junto ao mercado imobiliário. Então, o cartório ele é muito ligado ao mercado imobiliário, né? A gente tem vários tipos de cartório, tem o cartório de registro civil das pessoas naturais, tem o cartório de tabelião de notas, tabelião de notas de protesto. Mas o cartório que a gente mais tem praticidade, que mais está ali envolvido no nosso dia a dia, junto com o mercado imobiliário, é o registro de imóveis. E o meu pai, doutor, é corretor de imóveis, né? Ele é dono da Rio Imobiliária e ele me apresentou esse mundo. Então, quando ele me apresentou esse mundo, na verdade, ele me orientou em todas as etapas da minha vida. Posso só fazer um pequeno pode. intervalo? Qual o nome dele? João Ribeiro. João Ribeiro, parabéns. Grande João Ribeiro. Parabéns. Posso mandar um beijo para ele, Nubia? Pode, Beijo, fica à João vontade. Ribeiro, um beijo, eu dou o meu, né? E tu, como filha, faz o seu também. João Ribeiro, Deus te abençoe. Parabéns pela filha. Pai, obrigada, gratidão. Estou aqui hoje, com certeza, por o seu impulso, seu auxílio. Um impulso real, tá? Quando chega naquela fase de adolescência, hoje eu tenho um filho adolescente, e aí quando chega na fase da adolescência que você fala assim, vai ser o quê quando crescer? Meu pai desde sempre já direcionou, a Nubia vai fazer direito. Eu não tinha voz, literalmente. Mas isso é bom, isso foi muito bom, doutor. Ele fazer essa direção para mim. Quando eu entrei na faculdade, aí ele já falou, vai estagiar no registro de imóveis. Então não ele já trilhou, escolha, vai. Escolha, você vai lá para o registro de imóveis. Eu ainda tentei para PGE, ainda tentei para outros lugares, mas de fato, quando você entende a matéria, porque é uma matéria também um pouco mais complicada quando você não lidar no dia a dia. Sim. Mas quando você está passando pelo processo de REUB e está vendo como funciona. Mas quando você entende a matéria, aí entra na veia, se apaixona e você não larga nunca mais. Então, a minha trajetória é muito por conta do meu pai, né? Honro muito meu pai por conta disso. E a minha trajetória começou assim, eu entrei na faculdade de Direito, fiz o estágio no registro de imóveis. Depois disso, eu fui corretora. Depois de ser corretora, formei na faculdade. Aí, comecei a advogar no mercado imobiliário. Só advogava no mercado imobiliário. Legal. Nada de criminal. Tinha pavor, corria disso. Trabalhista, então, nunca nem ouvi falar. Só no mercado imobiliário. E aí, eu falei assim, não, agora está na hora de dar um passo maior. Está na hora de dar um passo mais à frente. E naquela época, em 2013, quando eu comecei a estudar, não tinha essa quantidade de informação que a gente tem na internet, Sim, né? verdade. Realmente não tinha. Não tinha a quantidade de livros que a gente tem hoje, né? Quantidade de material. Porque o mundo jurídico se voltou muito mais agora para o direito notarial registral. Muito mais. Hoje está muito mais aberto. E é bom, né? Isso é bom, porque revive os debates, faz com que pessoas se interessem pelo assunto, mas na sua época era a época raiz. Foi bem raiz. Bem arcaico, né? Bem raiz. Então, Andresa, e como é que foi esse sonho, essa vontade de ir para o mundo dos cartórios? Então, por incrível que pareça, também muito parecida com a trajetória de Núbia, meu pai também era corretor de imóveis e eu sempre vi ele naquela correria, aquela agonia, né? Ele vivia muito de um cartório para outro, né? Ia no Notas, fazia escritura, depois levava para o registro e ficava naquela confusão.
E eu acompanhava muito meu pai, porque minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava com ele e acabava indo muito nos cartórios. Então, quando eu completei 18 anos, eu já estava iniciando a minha faculdade de Direito, já tinha certeza, né, que eu queria fazer a faculdade de Direito, e aí meu pai, a gente conversando, eu disse, eu queria entrar, fazer um estágio, eu pensei em ir no cartório. Aí meu pai tinha uma colega que era tabeliã substituta de um cartório na capital, em Sergipe, em Aracaju, e aí fui lá, fiz a seleção, entrei, amei o período que eu trabalhei lá, só que eu tive que sair por conta da rotina da faculdade. Então, fiquei com o coração na mão, porque a menina que me admitiu, né, a tabeliã que me admitiu, ela fez de tudo para que eu entrasse, e aí quando eu fui falar para ela que eu ia ter que sair, fiquei com o coração na mão. Então, desculpa, Marina. Mas realmente é porque não foge da nossa possibilidade, né, tinha aula à tarde, tinha aula à noite, então, nesse meio tempo, eu tive que ir para o escritório de advocacia. E foi também muito bom esse período que eu fiquei no escritório de advocacia, porque ali eu fui perceber que realmente eu não queria advogar. Eu tenho um respeito enorme pela profissão, tenho amigos muito maravilhosos na área, mas assim, acho que a gente tem que realmente sentir a nossa vocação, né? Então, a minha vocação realmente não seria para a advocacia. E comecei, me formei e fiquei, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu não quero advogar. Vou ter que ir para concurso público, né? E aí o concurso aí como eu já tinha passado por estágio com magistrados, também não me via ali como magistrada, achava, né, uma situação assim, porque a magistratura em si é uma vida muito difícil, porque você decide 24 horas ali a vida das pessoas, é muito difícil, eu admiro demais, demais, trabalhei com excelentes juízes, e assim, é uma carga muito pesada, então você tem que também ter aquela vocação, porque senão o emocional desaba e não dá. E depois disso, acabei vou para a Defensoria, vou para a MP, não sei. E aí, fui na casa de Núbia, que eu já conhecia, em 2020 fui na Bahia, ela tinha um cartório lá, e em uma conversa, na sala, na cozinha da casa dela, ela disse, Maria, vamos fazer concurso de cartório, eu vou voltar a fazer concurso de cartório e você vai comigo. Legal. E desse dia em diante, acho que nem ela acreditou que realmente eu ia segui-la, o caminho, mas realmente iniciou ali. É um marco na minha história, né, na minha trajetória. Na época, quando eu falei para o meu pai ficou muito feliz. Infelizmente, ele não pôde ver eu concluindo o sonho, porque ele faleceu ano passado. Mas ele ficou, assim, em êxtase. Eu vou ter uma filha tabeliã. E graças a Deus ele tem, estou aqui, né, para dar esse orgulho a ele. E desde então, segui. Aí fui seguindo, fazendo as provas com ela. E sigo essa trajetória ao lado dela. Legal. Né? Ela que me incentivou aqui a vir para o Acre fazer a prova daqui. E estamos aqui. Incentivei não, vamos contar bem a verdade. Não vamos incentivar não. Em conluio com o meu esposo. Saiu o concurso do Acre, né? Eu voltei a estudar exatamente porque eu queria voltar para o meu estado, por conta da família. E aí eu falei, Maria, saiu o concurso do Acre. A gente já tinha feito Goiás. Fomos aprovados na primeira fase juntos, comemoramos. Fomos reprovados na segunda fase juntos. Chororô, danado. Porque cada fase é uma fase. Cada fase é uma fase diferente, é uma vai outra do céu etapa. ao abismo, literalmente. E eu falei, olha, saiu o concurso do Acre. Ela disse, não, eu só vou até Rondônia. Era Tocantins. Tocantins, né? Eu tinha sido aprovada no Tocantins. Eu só vou até Tocantins do Norte, eu não vou pro Acre. Você me desculpa, minha amiga. Eu disse, tá bom. Aí conversei com meu primo, que é o esposo de Maria. Disse, Maria tem que ir pro Acre. Senão ela vai, prima. Ela vai, faz a inscrição dela e assim foi feito. Ele pagou a inscrição, comprou a passagem, você vai. Eu disse, pronto, agora realmente eu vou ter que ir. Porque o que é que eu pensava, assim, né? Eu disse, poxa, né, nós somos de Sergipe. E eu pensava, ir para um estado muito distante, já é uma mudança, né? Você sair da sua cidade para ir para outra cidade. E quando você vai para um estado mais distante ainda, é muito mais complicado. Mas, assim, graças a Deus, a minha estadia aqui, né, a minha morada aqui no estado do Acre está sendo deliciosa pelo fato de ter os familiares aqui. Né? A família da minha sogra é daqui. Legal. Núbia é prima do meu esposo, então assim, nós estamos em família. Chega, né, acontece alguma coisa, tem aniversário de alguém, sei lá o quê, a gente já não se vê. Só, né? Tem família no estado inteiro, literalmente. Tem conhecidos em Brasileia, tem conhecidos até em Assis Brasil, legal, realmente. Legal. Tem legal. Um conhecido lá. Então, assim, eu acho que Deus não poderia ter preparado tão bem organizado isso. Verdade, né? verdade. Nesse momento que eu perdi meu pai,
porque é uma mudança de chave. Eu saí de um emprego, eu era assessora de juiz, e era um emprego bom, eu estava adaptada, já estava há 6 anos, mas eu sabia que não era ali que eu queria ficar. Então, eu lutei para sair dali e conquistar o meu, né? Sempre muito grata pela trajetória que eu fiz, mas agora é hora de trilhar outro caminho, né? Zona de conforto, motivação são temas que estão na vida de todo concurseiro, Sim. né? Queria falar com vocês disso no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection. No bloco anterior, nós estávamos falando, doutora Núbia, de algo que é inerente aos concurseiros e ainda mais a vocês: motivação, zona de conforto, luta. E superação. Né? Superação. Eu acredito que quando você decide, né, para onde você vai, que é aquele caminho, você não pode desistir. Porque realmente a tua trajetória foram quantos anos até ser aprovada? Desde 2020, então quase 4 anos. anos. A minha trajetória foi um pouco menos, foi em torno de 2 anos que eu fui logo aprovada no concurso da Bahia. Foi o meu primeiro concurso e passei. Mas nem sempre é assim, né? A Bahia, na verdade, ela foi uma peculiaridade porque tinha muitos cartórios também. Mas quando você decide para onde você vai, o importante é você não desistir. E para você não desistir, Robson, você precisa ter muita força. É muita força de vontade. Mas não é só você. É uma trajetória muito solitária, porque você entra no quarto ali e você estuda sozinho, é solitário demais, mesmo que você tenha os amigos, tudo. Mas é uma trajetória que você precisa de um apoio familiar. Porque tem hora que você precisa realmente desopilar. E tem hora que você realmente não tá no nível do que a sua família está. Então, você precisa muito desse apoio. Né? Eu acredito que a motivação com 1 mês, 2 meses vai embora. Acaba literalmente, você não tem mais motivação nenhuma. E quando eu comecei a estudar para concurso de cartório, eu tinha muito isso em mente: eu não posso desistir. Eu quero isso aqui para minha vida, eu não posso desistir. Eu já tinha família, já tinha filhos, então foi um pouco mais desafiador para mim. E o que é que eu fazia? Eu falei assim: olha, eu trabalhava o dia inteiro, eu advogava, e eu precisava estudar à noite. O que é que eu fazia? Eu falei assim: olha, eu preciso criar um hábito. Eu comecei a estudar essas coisas de mente, comecei por aí, né? Vamos estudar um pouco da mente, como que funciona a mente. E aí eu vi um vídeo no YouTube, até do Paulo Vieira, falando assim: olha, você precisa criar um hábito. Cria um hábito. Aí eu falei assim: pronto, vou criar o hábito de estudar. Como que eu vou fazer isso? Eu sentava 8 horas para estudar. Era de 8 à meia-noite, mais ou menos, o horário que eu estudava. Cansada já, a rotina do dia, quem é mãe aí vai saber, vai me entender. Rotina do dia, mãe, filha, esposa. Sentava, abria o livro. Tinha dias que eu não lia nada, mas eu não me permitia deitar. Eu não me permitia descansar. Foi assim que eu me habituei a estudar. Então, eu abria literalmente o livro ali e eu não vou deitar, eu não vou ficar aqui. Então, eu fui criando essa casca, sabe? Eu fui engrossando ali, fui criando essa casca, até que eu acho que o cérebro entendeu: não tem jeito, essa menina vai ter que estudar, e eu comecei, de fato, a estudar. Então, e há muitos erros e acertos quando você está iniciando nesse concurso ou outros concursos. Quando você tem alguém mais experiente que já passou por isso, encurta o caminho. Né? Porque quando você está estudando, realmente vem muitos erros, a gente acaba desanimando e acaba desistindo. Mas o mais importante é blindar a mente para não desistir. É determinar que vai fazer e ir lá e fazer. Quantos por cento, doutora Andresa, a gente poderia dar para a motivação? Claro, conhecimento tem que ter, senão não é aprovado. Quantos por cento a gente poderia dar para a motivação? Olha, a motivação é muito importante, mas assim, é como o Núbia falou, né? Então, você tem que saber ter muito claro na sua mente o seu propósito. Porque não adianta só se motivar aqui, porque é isso que ela falou. Motivou, a gente passa 1 mês, é só ter o primeiro baque. Fica no caminho. Por exemplo, a minha primeira aprovação foi em Goiás. E eu saí de lá em êxtase. Agora vai dar certo. Fui fazer. Aí a gente foi lá, fez a segunda fase. Reprovei, ela também acabou reprovando.
E pronto, a motivação já foi embora. Já foi embora e aí a gente começa a pensar que é muito caro, porque assim, a rotina massacra muito. É um concurso que, além de exigir muito tempo de nossas vidas, no sentido de parar para estudar, de fazer prova, também exige muito do nosso lado financeiro, que a gente não tem. Porque ainda é concurseiro, ainda ou tem ali uma atividade que só está conciliando para manter, pagar as contas. Então, assim, é um concurso que, se a gente colocar na ponta do lápis, é uma fortuna por cada estado, por cada fase que a gente vai lá fazer. Então, assim, lógico que a motivação tem que ter, mas é muito propósito definido, muito bem definido do que você quer, onde você quer chegar, e você não vai desistir, apesar dos obstáculos que surjam no caminho, você não vai desistir. Eu tive, na minha trajetória, eu tive muitos motivos para desistir. Muitos. Inclusive até tentações no sentido de fazer o concurso de técnico judiciário do meu estado e continuar lá, já que eu já era assessora do tribunal. Então seria mais fácil, mais confortável manter aquele cargo, passar nesse concurso, ficar no meu estado e ficar naquela zona de conforto. Mas não era isso que eu queria, né? Eu não fui criada assim. Meu pai sempre foi uma pessoa, meu pai e minha mãe, pessoas que lutaram para chegar onde estão, para conquistar o que conquistaram, me deram uma educação muito boa. Então, assim, eu disse, não, eu quero dar esse orgulho aos meus pais, eu quero proporcionar a eles coisas que eu sei que, se eles tivessem, eles me dariam, me proporcionariam. Então, esses são os propósitos. E nessa trajetória toda, eu contei com o meu esposo, né? A ajuda do meu esposo, porque, assim, Núbia falou tudo. A gente precisa de pessoas que blindem também o ambiente para a gente. Verdade. A gente blinda a nossa mente, mas precisamos de pessoas que blindem o ambiente. Pode mandar um abraço para ele, um beijo? Pode, sim. Qual é o nome dele? Marcos. Marcos. Parabéns, meu irmão, parabéns. É isso mesmo, o papel do homem é proteger a mulher em todos os sentidos, ainda mais quando ela é estudante, né? Tem que proteger mesmo de todas as formas. Por vezes, eu queria sair, chegava no final de semana, não, cansei, eu quero fazer alguma coisa. Ele, não, você vai estudar. Núbia até brinca comigo, porque eu sou do Nordeste, né? Chegava a época junina, e desde 2020 para cá eu não curto mais o São João. Agora eu curti esse ano um pouco, mas assim, sempre é um período que tem prova. E aí, ano retrasado, na verdade, eu chegava, hoje eu vou sair. Ele, não, hoje você vai ficar em casa e vai estudar. E o quanto isso foi importante, né? O quanto foi importante ter essa pessoa do meu lado para me puxar e dizer, olha, seu objetivo é esse, é esse, é esse. Lógico que a gente tem que ter os momentos de lazer, claro, né, com a família. Mas, assim, se a gente não conseguir estabelecer o hábito, como o Núbia disse, é difícil, não é fácil. Porque, na verdade, né, Maria, muda a rotina da casa inteira. Não muda só a tua rotina. Não, muda a rotina da casa inteira. Então, muda a rotina dos teus filhos, muda a rotina do teu esposo. Então, muda tudo. Realmente, a família tem que apoiar e tem que estar junto. Até pra gente não ouvir, como a gente já ouviu de alguns colegas nossos, graças a Deus não é o nosso caso, mas da família não apoiar e nas reprovações dizer, será que é isso mesmo? Sabe, colocar aquela dúvida que a gente já não tem muita certeza. Que já perdeu a motivação. A motivação já ficou. Já tá ali na bola raiz. Na bola, a gente só quer um pé para sair desse negócio, aí vem uma pessoa, sabe, fica minando, aí não dá certo. Então, realmente, o papel da família é muito importante. Eu acredito que não motivação, Robson, mas a família aí é 60%. Às vezes é mais do que você mesmo. Porque quando você para para estudar, você fala assim, você quer o celular, você quer uma distração. Isso. Poxa, eu não vou fazer isso porque eu podia estar com a minha família. Mas não, eu estou aqui estudando. Então, realmente, de fato, eu vou estudar. Quantas vezes isso passou por mim? Sim. Né? Eu podia estar com os meus filhos, eu podia estar com o meu esposo, mas não, vou me dedicar aqui. Então, de fato, para você passar num concurso, você precisa ter uma mente muito forte. Precisa realmente fortalecer sua mente. Esse é o primeiro ponto. Fortalece a tua mente, define o que tu vai fazer e segue a trajetória e não desiste. E ter o propósito e não desistir. E não desiste. Obstáculos realmente sempre vão existir, né? Acho que em qualquer área que a gente decidir ir na nossa vida, seguir, a gente sempre vai encontrar, né, algo ali que vai tirar a gente da rota, mas a gente tem que saber voltar para a rota. Né? Tirou, mas volta para a rota. E para a mulher, como a Núbia disse, claro, a dificuldade é problema para a mulher, mas particularmente, eu vejo que a dificuldade para a mulher é muito maior. Porque, muito maior. Vou tirar, de mim, eu vou tirar um exemplo maior. Pode ser que seja errado, mas em casa, quando os meninos começam a chorar, eu já chamo a esposa. Hoje de manhã mesmo, meu filho Rafael estava doente, aí ele chorando, e a outra ficou em casa também. Eu falei, meu Deus, o que é isso?
Aí a mulher também estava meio dodói, um beijo, Simone. E ela estava ruim, eu falei, o que eu faço aqui? Simone, Como resolve essa situação? Nós homens, a gente não sabe, a gente é meio... Né? E aí o homem tem que cuidar para que a esposa, né, faça esse papel brilhante de estudar. Puxa vida, Sim. Né? Parabéns para os esposos de vocês, parabéns para vocês, que é muito mais difícil realmente. Né? E a mãe dentro de casa é o alicerce principal. Aí é o filho que está chorando, aí você tem que segurar aqui no estudo para, né, não atrapalhar. Né? E aproveitando o blindada, ensejo, né? vou mandar um beijo para minhas duas mães, que é minha mãe e a minha sogra, que também é a minha segunda mãe, que é responsável também por isso. Ela sempre esteve ali à disposição para fazer o que fosse possível para que eu passasse por essa trajetória. E minha mãezinha também, amada, que está em Sergipe. São pessoas que a gente precisa realmente exaltar, porque é a questão da família, da base, e a gente precisa mesmo de pessoas que estejam ali torcendo de verdade. Verdade. Deixa eu só agora, saindo desse ambiente para um ambiente mais agora de negócios mesmo, os donos de cartórios, delegatários, cuidam de uma função de segurança jurídica extraordinária. Né? Contratos, escrituras públicas, quer ter um bom serviço, tem que ter o aval do cartório, né, doutora Núbia? Não tem como. Se você hoje aí que está em casa, está dormindo em paz dentro do seu imóvel, é porque o teu imóvel está regular. Sim. E se o teu imóvel está regular, é porque ele passou por um cartório. Então, o papel do cartório hoje é essencial para trazer segurança para o nosso mercado imobiliário, né? Principalmente no Brasil. O brasileiro, o Robson, ele é acostumado a fazer um recibo, a fazer um contrato de compra e venda, a fazer umas coisas que não estão amparadas pela legislação. Né? Mas quando você faz essa tua documentação, junta um tabelião, faz a escritura, registra esse documento, aí tá tudo certo, tá tudo em paz, ninguém vai tomar esse teu imóvel. Verdade. E o cartório, ele já tem um protagonismo na vida da pessoa desde o início, né? Sim. Então, você nasceu, você tem que registrar lá. Então, a gente, além da especialidade do registro de imóveis, existe a função, né, social, do ofício da cidadania, dos cartórios, né, que é o responsável desde o iniciozinho da vida até o fim da vida, e os atos que vão ocorrendo ali naquele período. Então, tem que contar com a qualificação de um bom tabelião, de um bom registrador, para você ter realmente a segurança jurídica dos atos que vão sendo realizados. Lógico que sempre amparado com a advocacia, que é uma classe, né, também que ajuda, e nós necessitamos dos advogados, dos corretores de imóveis, fazendo sempre esse nicho de segurança. Blindando, né? Blindando todo o mercado imobiliário. Mas sabe o que a gente podia trazer, Robson? Desmistificar um pouco as coisas de cartório, né? Porque cartório é bem da faculdade mesmo. É um assunto que você não estuda, é um assunto que você ouve falar pouco, você precisa... Sempre você está ali no cartório, né? Como a Maria disse, desde o início, a tua vida começa no cartório. Mas é uma coisa que fica meio ali, não fica clara para as pessoas, né? Sim. Nem todo mundo tem essa clareza. Então, a gente podia trazer alguns trocadilhos que a gente sempre escuta no cartório, né? Sim. O que eu muito escutei lá na Bahia era o seguinte: o prefeito te deu o cartório? Aí as pessoas começaram a perguntar: quem é teu pai? Eu falei assim: você não conhece. Não, eu devo conhecer, porque se você tem um cartório, teu pai é famoso. Não é assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso, né? Cartório não é dado, não é doado. Antigamente era, mas a partir de 88 não mais. Não mais. Então, o cartório hoje, para você assumir um cartório, a pessoa que está ali à frente de um cartório, pessoal, pode ter certeza que é uma pessoa qualificada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Então, o cartório hoje é só por concurso público. Só. Inclusive, essa semana, acabei vendo um informativo do IRIB, que é enfim, né, que cuida dos registros de imóveis do Brasil, que 90% dos registros de imóveis no Brasil já são tocados por titulares. Então, olha, graças a Deus, caminhamos com a regularização imobiliária, né? Porque, na verdade, a realidade do Brasil é irregularidade. E a gente busca a regularidade, a gente busca regularizar. E onde é que ocorre a regularização imobiliária? No cartório. Né? Você, de fato, só é dono daquele imóvel, de fato e de direito, só é dono daquele imóvel quando você tem a matrícula do seu imóvel. E o que é a matrícula? É como se fosse certidão de nascimento. Né? Eu tenho a minha certidão de nascimento, eu provo meu estado civil pela minha certidão de nascimento ou de casamento. E como eu provo que eu sou dona daquele imóvel? Com a matrícula do imóvel.
Então, um dos também de pontos assim que eu sempre escutei, né? Principalmente agora que eu assumi o concurso. Agora você tá rica. Dono de cartório é rico. Gente, não é assim. Essa não é nem a realidade da metade dos titulares de cartório. Eu arrisco dizer de mais da metade. De mais da metade, com dos certeza. titulares. Então, assim, mais da metade dos cartórios no Brasil são cartórios deficitários. São cartórios que necessitam de uma renda mínima para se manter, para prestar aquele serviço para a população. Então, assim, como é que eu posso falar assim? Toda a honra tem que ser dada àquele registrador civil, tabelião e registrador de imóveis que está naquele município pequeno e que está fazendo seu serviço ali, mesmo que não tenha uma remuneração. Porque nós não temos remuneração fixa, né? Nós recebemos somente os emolumentos. Então, mais da metade a realidade é essa. Lógico que existem os cartórios que têm um faturamento alto, mas isso se dá muitos cartórios de capitais, cartórios de cidades que já têm um desenvolvimento ali muito melhor, questão imobiliária, questão do agro, né, que movimenta muito o cartório. Mas, assim, isso é uma frase que eu sempre escuto até dos meus próprios amigos. Agora você tá rica. Mas o que precisa, né, Maria, deixar claro? É porque aqueles valores... Essa semana foi divulgado, né, que os maiores salários eram de titulares de cartório. Sim, Mas, na verdade, o que a gente declara é a receita. A receita, exatamente. Só que, além da receita, é igual uma empresa. Cartório funciona exatamente como uma empresa. Tem a receita que entra. Dessa receita, você tem que pagar seus funcionários, a folha do papel, a conta do aluguel, a energia. Você paga tudo. Sobrou alguma coisa? Sobrou. O que sobrou, você vai pagar imposto. Não vai para o seu bolso, não. O que sobrou, você vai pagar imposto, vai lá para o imposto de renda, paga tribunal, paga FECON, depois que pagou tudo, sobrou alguma coisa, sobrou. Aí sim vai para o bolso do titular. Então, além de ser uma atividade que a gente não tem salário fixo, é uma atividade de risco. Porque tem mês, doutor, que realmente não sobra. Tem mês que não sobra, dependendo do volume de serviço, dependendo da quantidade de atos que foram feitos, né? Então, é uma profissão de risco. Por isso que quando você decide, tem muita gente que entra na profissão e se desilude. Entra por conta do valor monetário. Quando vai exercer a profissão, fica desiludido. É aquela ilusão, né? Eu vou entrar, vou ser dono de cartório, vou ficar rico. É igual jogador de futebol, né? O Neymar ganha não sei quantos milhões por mês. Só que a grande maioria dos jogadores tem um salário. Né? É só o Neymar que consegue aquele feito. Ninguém mais consegue aquele feito. É só o Neymar. E é muito bom a gente, né, que está à frente da atividade, desmistificar e combater essa desinformação, porque acaba que vai sendo repassada uma desinformação para a população, no sentido de, né, e aí acaba que a própria população vai vendo os cartórios com maus olhos. E não é assim, né? Não é assim. Existe, lógico que tem os cartórios que têm um rendimento mais alto, mas a mais da metade não tem. E a questão é uma atividade empresarial. E outra situação também. Quando a gente passa no concurso de cartório, a gente vira como um gestor. Então, ali a gente tem que lidar com gestão de pessoas. Para funcionar, imprimir um papel, a gente tem que comprar a impressora, a tinta da impressora, porque senão não roda o cartório. Então, assim, é uma atividade de risco, tanto pelos atos jurídicos que diariamente, né, estamos ali qualificando. Então, nós somos responsáveis tributários, né, o que acontecer, a gente responde pelo imposto que não é recolhido. E, além de tudo, é um serviço que tem o risco de, no final, você não ter nada. Verdade. Então, tem que gostar. É juiz, é promotor, procurador, defensor, faleceu, tem a pensão por morte. Isso, né? Da família. Sim. Isso se aplica para os donos de cartório? Não, de jeito nenhum. Faleceu, entrega a chave do cartório para o tribunal e está tudo certo. Uma outra pergunta, meninas. O cartório dá desconto? Tá caro? Essa é uma pergunta que a gente também ouve sempre ali no balcão do cartório, né? É muito caro. Mas, pessoal, não somos nós que estabelecemos o preço. Quem estabelece o preço é a Assembleia Legislativa do Estado. É uma lei estadual. Então, essa lei estadual serve para todo o Estado. Então, o mesmo valor que você paga em Porto Acre, é o mesmo valor que você paga em Assis Brasil, o mesmo valor que você paga em Rio Branco, porque, de fato, é uma tabela estadual, é uma lei estadual. E a gente não pode dar desconto. Porque dentro daquela taxa que você está pagando os emolumentos do cartório, você está pagando a taxa de fiscalização do tribunal, você está pagando o fundo, que é o FECOM. Então, não existe desconto em emolumentos. É uma taxa com natureza de tributo. Você não vai lá no IPTU, me dá um desconto de IPTU, me dá um desconto de TBI. Não, de fato, não existe isso, tá? Verdade. Tem que cumprir a lei, né? Tem que cumprir a lei, exatamente. Como vem por uma lei, os delegatários têm que, obviamente, cumprir tudo. Sim.
o cronograma que está previsto na lei, né, doutora Andresa? E sabe cada estado tem a sua própria tabela, porque isso também, por vezes, vira uma confusão entre os próprios, né, as pessoas que precisam de serviço. Ah, por que tal estado é tanto? Porque cada estado, de acordo com a sua realidade, aprova, né, a lei estadual, então cada estado tem a sua tabela de emolumentos. E uma coisa que quando a gente, passou no concurso, vai lá, vai assumir a serventia, tem algum curso? Não, não tem curso nenhum. Não tem. Qual é a maior dificuldade? Depois você fala qual a maior dificuldade que você assumiu, né, quando você assumiu. A minha maior dificuldade foi a gestão de pessoas. A gestão. É uma coisa que você não estuda. Que a gente não a gente estuda é. direito civil, constitucional, empresarial, tributário. Tá, assumiu, recebi as chaves do cartório, vou montar o cartório. O desafio já começa daí, a montagem do cartório. A Maria está passando por isso agora. Já assumiu já o cartório com os móveis anteriores, mas está montando tudo. Então, de fato, o cartório ele é uma empresa. O nosso maior desafio é a gestão. Então, tem que criar manual de processos, tem que criar a gestão de pessoas. É todo um arcabouço empresarial e todo um desafio empresarial que a gente tem desse outro lado do balcão, né? Que as pessoas desconhecem. Acho que a gente fica lá sentado na nossa mesinha só carimbando. Né? Muita gente fala, só carimba, só... Carimba e assina. Não, o pessoal chega no cartório e fala, eu quero só o carimbo, moça. É só o carimbo. Não, mas calma, não é só o carimbo que eu vou te entregar. Eu vou te entregar mais do que o carimbo. Então, a gente precisa também desmistificar isso, né? Tem todo um arcabouço por trás daquele selo, daquele carimbo que está ali. Toda uma segurança jurídica de que, de fato, está ali. E além do desafio da gestão de pessoas, tem um desafio também da qualificação da sua equipe. Né? Porque diariamente a gente está tentando ali qualificar a nossa equipe para que... porque os atos que entram, né, os serviços que são solicitados aos cartórios, devem ser serviços prestados com segurança jurídica. Claro, perfeito. A população vai ali atrás de obter uma segurança jurídica, atrás por vezes até de um aconselhamento, porque também, enquanto tabeliães, nós temos essa função de assessoramento. Né? Então, a gente assessora, lógico, de uma forma imparcial sempre, mas junto com o cliente, buscando sempre trazer a melhor estratégia e fazer com que ele faça um negócio que, de fato, ele não vai ter problemas no futuro, não precise ir ao judiciário. Então, assim, além da gestão de pessoas, da organização do ambiente, que a gente só recebe, de fato, uma delegação. Então, até o ponto do cartório, não existe o ponto do cartório, né? Ali a gente só recebe, de fato, a delegação. A gente pode, de acordo com a lógica, com a competência, a gente pode trocar o ponto do cartório. Mas, assim, além de gerir, o desafio também é a qualificação técnica, que a gente precisa diariamente estar qualificando os nossos colaboradores, para prestar sempre um serviço bom, né, para a população, um serviço de fato, que seja o serviço que todo mundo vá atrás. Legal, verdade. Com certeza, eu quero que vocês falem, eu vou falar, mas advogados e corretores, né, que são os parceiros de vocês, os cartórios de vocês estão sempre abertos para eles? Sim, com certeza. Sim, a gente está à disposição, né, para qualificar, né, porque como que além dessa missão, Robson, de vida que você tem, eu quero passar no concurso público, ok, quer passar nesse concurso público para quê? Então, eu particularmente, eu tenho como missão levar esse conhecimento. Eu vim desse outro lado do balcão, né, que é o balcão da corretagem, falta muito conhecimento. Hoje, claro, a gente está evoluindo, o conhecimento está chegando, mas quem tem mais conhecimento tem autoridade. Então, hoje, eu tenho como missão levar esse conhecimento para os corretores, levar esse conhecimento para os advogados, porque a gente percebe que a advocacia extrajudicial, para muitos advogados, é um bicho de sete cabeças. Mas quando o advogado entende como que realmente funciona, ele esquece o judiciário. Verdade. O judiciário, o inventário dele não sai em menos de 5 anos. No extra, em 1 mês, 2 meses, a gente está conseguindo resolver essas demandas. Que legal. E a gente orienta o advogado, quando ele atua junto com o cartório, ele não está ali trabalhando sozinho, sabe? São 2 mãos. Então, tem o tabelião que está ajudando, tem o advogado que está ajudando, e o processo vai se encaixando para ficar melhor para quem? Para as partes. Então, quem sempre ganha no final das contas são as partes. A gente sempre trabalha de 2 mãos. O que a gente precisa também desmistificar é que você não vai chegar no cartório e entregar documentos. Não, a gente chama advogado, a gente senta, a gente conversa. Olha, vamos por esse caminho que vai ficar mais barato para o teu cliente. Vamos por esse caminho que vai ficar melhor para o teu cliente. E a gente vai somando realmente forças para entregar um melhor serviço, um serviço de excelência, um serviço de eficiência. E o que é legal, doutora Andresa, é que a perspectiva é de dar mais autonomia para os cartórios realizarem mais serviços. Sim. Que antes era só judicial. Né? Hoje vocês têm essa autonomia de resolver com mais rapidez,
né? E aí isso é muito bom para todas as partes. Digo isso como testemunha que tem um processo que eu estou ali, hora eu entro, hora eu saio, e o bicho parece um bicho mesmo, não termina. Já está com 20 anos e não é longe de ser culpa do magistrado, longe de ser culpa dele, longe disso, mas é porque é tão complexo, tão complicado. E na via extrajudicial você resolve em tempo assim, bem rápido, célere, né? O movimento da desjudicialização ele é muito festejado, né, no extrajudicial. Então, cada vez mais está sendo trazido institutos que, por vezes, o inventário, era um bicho de 7 cabeças, principalmente quando tinham menores no judiciário. E agora já ganhamos essa competência. E por que cada vez mais é trazido dada essa competência específica para a gente? Porque, de fato, prestamos um serviço que tem segurança jurídica. Então, por que não levar os cartórios? Agora, é necessário que as partes estejam ali em consenso, mas, por vezes, mesmo que não esteja em consenso, é possível que no cartório a gente consiga conciliar. Claro. Até porque a conciliação e a mediação a gente também pode realizar no cartório. Legal. Também ganhamos essa competência de prestar o serviço de conciliação e de mediação. Então, é nessa conversa que Núbia falou que chega o advogado ou o corretor lá que a gente consegue, às vezes, né, desembaralhar ali uma situação que está toda embaralhada, que se a gente conseguir ir colocando os pontos, a gente consegue resolver no cartório. Então, a desjudicialização, ela vem com um movimento muito forte para o extrajudicial, até por isso que eu acho que os olhos do mundo jurídico estão muito voltados para o extrajudicial. Cada vez mais advogados se especializando, corretores buscando a especialização. Núbia já fez 2 cursos junto ao Cresce, que é maravilhoso. Você vê os corretores ali tentando se inteirar, entender os documentos. Buscando esse conhecimento, exato, né? Tentando entender como é que resolve, porque o cartório está de portas abertas. E a gente consegue, hoje em dia, resolver situações que antigamente no judiciário ficava travado. Sim. Então, a gente resolve ali no cartório de uma forma mais prática. O que a gente quer é trabalho, né? Bata aí nas nossas portas. Exatamente. A gente quer trabalhar. E eu lembro de uma frase do ministro Barroso, que ele falou em uma das suas entrevistas, o Poder Judiciário está em todo o Brasil. E quando ele falava assim, ele falava dos cartórios. Sim, cartórios. não é o Poder Judiciário que está lá, é o extrajudicial que está lá. extrajudicial, Na Bahia, É o braço estendido o do braço, judiciário, né? Eu assumi uma serventia de forma interina, tinha 6 mil habitantes, Nova Ibiá. Não tinha o Poder Judiciário lá, tinha o extrajudicial, tinha um cartório lá, o cartório estava lá. E muita demanda chegava pra gente. Quero divórcio não, que hoje é no cartório, mas, por exemplo, guarda. O pai quer ficar com a criança tantos dias, pode? Mas não é aqui que a gente vai resolver. Infelizmente, não posso resolver aqui ainda. Então, muitas coisas chegam lá para o cartório para a gente tentar. E nós somos conhecidos como ofícios da cidadania, exatamente por ter essa prestação de serviço, principalmente o RCPN, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, que obrigatoriamente todo município tem que ter pelo menos um RCPN, que era o caso da Bahia. Não tinha poder judiciário, não tinha, mas o registro civil estava presente ali. A parte social, né, do judiciário fica toda com os cartórios, praticamente, né? cartório. Nascimento, casamento, Óbito. óbito, casamento coletivo. A gente tem que lembrar dos cartórios, que vão resolver toda a situação, né? Exatamente. O Márcio já falou, espera, eu vou falar igual uma criança. Espera, Márcio, calma, tem muita coisa para extrair das doutoras aqui, temos assunto, nem falamos da REURB. Falamos da REURB, né? Da REURB. A raiva que o senhor nos faz. Vazia. Passado. Mas eu sei que vocês têm um sonho, eu via isso, a gente sentava, né, tentando fazer com que o Acre avançasse. E infelizmente, né, doutora Núbia, o Acre ainda está ainda num processo inicial de regularização dos seus imóveis. Né? O que deixa triste a gente, Robson, não é nem que é só o Acre, é o Brasil inteiro. É uma irregularidade que a gente vê no Brasil inteiro. Então eu venho da Bahia ali e eu posso dizer para vocês que o Acre está em passos largos para resolver esse problema de regularização fundiária. Legal. Hoje a gente vê um empenho muito forte do nosso governador, de fato, né, envolvido com essa regularização fundiária, porque quando o gestor público entende que a regularização fundiária vai trazer dignidade e vai tornar aquele imóvel uma moeda econômica, aí o Estado cresce, a sociedade, né, cresce também.
Então, isso é a importância da regularização fundiária. Sim. O Acre está em passos largos para conseguir vencer Verdade, ele tem essa demanda. Está tendo essa dinâmica de fazer a regularização, Sim. tanto no meio urbano quanto no rural. Com muito também. aperto, muito acosto nos cartórios. Mas a gente vai entregar. Mas, de fato, o que Núbia falou é verdade. Como eu tenho a realidade de outro estado, aqui, quando eu cheguei aqui e assumi o cartório, eu fiquei realmente encantada com esse serviço de regularização fundiária que está sendo feito. Lógico que tem, né? Todo o processo tem, né? Algum Quantos títulos problema. lá em Assis? Lá em Assis, 400, se eu não tivesse, se a memória não me falha, acho 478 títulos. 478 imóveis vão ser regularizados em Assis Brasil. Sim. São imóveis que hoje passam a crivo ali do recibo da compra e venda. São imóveis que vão ter, né, como um valor, valor de mercado. Ali o cidadão já pode pensar, se precisar vender, já pode vender. Daí Buscar um financiamento, eu quero um financiamento, eu não quero vender o imóvel, mas eu quero financiamento no banco. O banco pega aquele teu imóvel. Sim. O imóvel ele serve como garantia. Serve como garantia. Ele passa a ter valor no mercado imobiliário. É possível circular a Sim. economia com a regularização dos imóveis. De fato, ele vira uma moeda. Sim. Né? O imóvel passa a ser uma moeda. Agora, ele sem documentos, não. E o que bom é que vocês estão bem aguerridas nessa perspectiva de regularizar o Estado do Acre. Parabéns Estamos. mesmo, que bom. E falando em regularizar, eu tenho que trazer o regularizado artista cartunista, Daniel Cabral. O príncipe, o único, o melhor. Ele que sempre está conosco. Adorei! Ficou linda, Maria! Arrasou! Obrigada! Muito Núbia bem. Eu tô achando que eu tô mais bonita aqui na caricatura. Daniel Cabral Adorei, Daniel. Muito obrigada. obrigada. é o único. É o único, é o melhor que nós temos. Daniel Cabral. Arrasou. Daniel Cabral, para vocês dois que são operadores do E direito, muito teve um rápido. colega advogado que utilizou a caricatura dele e fez o recurso ordinário, acho que estava em ordinário, estava de revista. E por conta das caricaturas, os desembargadores reformaram a decisão da primeira instância. Não. Que legal! Tanto, essa na imprensa. Nossa, que Então, legal. Ajudando grandioso. na justiça. Tão grandioso é o nosso artista cartunista Daniel Cabral, fazendo ter reformas de decisões judiciais. Parabéns. Muito bom, parabéns. E aí eu tenho que fazer uma mexendo no nosso amigo, né? A você que quer dar um presente para alguém, primeiro você deve se presentear. Você merece, você deve se mimar, obviamente. Mas quer dar para alguém? Eu recomendo a dar de presente uma caricatura. Fica maravilhoso. A pessoa Bem que vai, original. fica Já original, vou não fica, emoldar. doutora Núbia? Um Já vou presente fazer a autêntico. moldura. A pessoa vai gostar, vai amar, vai lhe agradecer muito. Para isso, procure nosso Daniel Cabral nas redes sociais, Daniel Cabral AC, o único. Meninas, nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Queria ficar aqui com vocês horas e horas. Faltou muita coisa, tem muita Faltou coisa muita para coisa pra falar, gente né? falar. Mas obrigado pela vinda de vocês, doutora Eu que Andresa, agradeço. doutora Foi um prazer. Núbia. Tomar lá no cartório, tomar um café com a gente. Exatamente. Conhecer um pouco mais esse mundo do extrajudicial, que é apaixonante. Verdade. Estamos de portas abertas. E a Para você, todo mundo, A né? Estamos você de e a toda a portas abertas. o população. cartório é um apoio amigo, né, nas questões de negócios aqui no estado do Acre, né? Exatamente. Exatamente. A gente está aqui, a gente tem essa função, né? Essa função de ser um braço do judiciário, essa função de realmente abraçar a causa social e ajudar todo mundo e toda a população. Que legal. Entender o problema e buscar a solução. Que legal. O mais bom. rápido possível. Verdade. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Paz e graça para todos vocês. Até mais. Tchau. Tchau.